2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz assim que o amor de Deus nos constrange. O que é esse constrangimento pelo amor de Deus? Talvez se você falasse mal de alguém ou no seu coração você odiasse essa pessoa e começasse a falar para todos, né? Seja no seu trabalho ou um local onde há uma quantidade enorme de pessoas e você começasse a falar mal daquela pessoa. De repente aquela pessoa se levanta em um discurso, né, no meio de tanta gente, talvez seja no meio profissional, no seu trabalho ali, onde tem um ambiente, onde tem muitas pessoas, e essa pessoa que você falou mal, ela se levanta ali e começa a falar: eu admiro você. Talvez essa pessoa se levanta para falar a teu respeito e diz: eu me espelho nesta pessoa. Como você se sentiria? Talvez muito constrangido no meio de tanta gente. Talvez você estaria totalmente constrangido por ter falado mal daquela pessoa. Então, quando a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, ela está dizendo que nós estamos constrangidos por um amor que nós não merecemos. Ou seja, Jesus nos ama, independente. Há uma frase que eu penso assim, que eu já ouvi essa frase, falando a respeito do amor de Deus: não tem nada que você faça de bom que vai fazer com que Deus te ame mais. Não tem nada que você faça de mal que vai fazer com que Deus te ame menos. Ou seja, Deus te ama e ponto final. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, Deus sempre vai te amar. Então, talvez você está perguntando: mas então por que algumas pessoas vão para o inferno e outras vão para o céu? Por que Deus usa mais algumas pessoas e Deus deixa de usar outras? Eu quero dizer que o amor de Deus não faz com que você vá para o céu ou para o inferno. É o seu amor por Ele, as suas decisões. Não é Deus que coloca você no céu ou no inferno. São as nossas escolhas, né? O tanto que nós o amamos, que vai definir o nosso destino na eternidade, se é céu ou inferno. São as nossas escolhas, mas Deus sempre te amou. A essência de Deus é o amor. Deus, Ele é amor. Então, há uma outra frase que diz assim que Deus, Ele não tem filhos prediletos. Deus, Ele tem pessoas, filhos disponíveis. Ou seja, se você está disponível para a obra dEle, para aquilo que Ele tem te chamado, Ele vai te usar. É por isso que muitas pessoas são usadas mais e outras menos, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele não rejeita, Deus não faz exceção de pessoas, mas é nós que escolhemos, né? Quando nós amamos, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. Não tem nada que você deixe de fazer que vai fazer com que Ele te ama menos. Lá em João capítulo 3:16, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus é tão grande por nós, porque Ele deixou nós escolhermos a Ele. Ou seja, ainda que você ame Ele hoje, mas Ele te amou primeiro. A sua decisão é escolhê-lo. Antes de você escolher, Deus já te escolheu, Deus já te amou, Deus já fez. Então hoje nós somos constrangidos por esse amor. E como é maravilhoso lermos esse texto em que o amor de Deus nos constrange. Quando nós não merecemos, Ele ainda nos ama. Então, para você que talvez está pensando: não ouço mais Deus, Deus não me ama mais, eu não sinto mais a presença de Deus. Deus, Ele te ama independente do que você fez, independente do que você faz. Deus continua te amando. O amor dele não se limita àquilo que nós fazemos, mas o que nos distancia dele, que nos faz nós separarmos dele, é a nossa escolha, é o nosso amor, porque muitas vezes nós não amamos a Deus e isso faz com que nós nos distanciamos dele. Quando Adão pecou lá no jardim, Deus, ele não chegou dizendo: Adão, o que você fez? Você comeu do fruto? A primeira pergunta não foi essa. A primeira pergunta de Deus foi: Adão, onde você está? O que mais entristeceu o coração de Deus não foi porque Adão comeu do fruto, porque Deus já sabia. Nós não pegamos Deus de surpresa quando nós pecamos. Deus já conhece todos os nossos pecados. Mas o que mais entristece o coração de Deus, em vez de nós nos aproximarmos dele, nós se distanciamos. Adão queria se esconder de Deus. E a primeira pergunta de Deus foi: Adão, onde estás? Era isso que machucava mais o coração de Deus. Então, quando nós pecamos, quando nós distanciamos dele, muitas vezes nós queremos afastar ainda mais de Deus. E Deus está esperando nós corremos para os braços dele. Assim como
Deus perdoou um ladrão na cruz, mas Deus condenou um obreiro chamado Judas. Então, quando nós fugimos da presença dele, nós temos as nossas escolhas em ficar distante de Deus, quando nós precisamos estar perto. Uma vez eu conversando com algumas pessoas, e algumas pessoas, disse assim que por que hoje tem muitas pessoas que mataram, roubaram, fizeram tudo o que queria e hoje se tornam pastores, falam da palavra de Deus, né? Por que Deus aceita isso? Porque Deus já sabe dos nossos pecados. Deus já conhece tudo aquilo que nós iríamos fazer, ou seja, nossos pecados não impressionam, não pega Deus de surpresa, Deus já sabe. Deus nos aceita porque Ele nos ama. Então, quando Deus vê um pecador e outro que pecou menos, Deus vê da mesma forma duas pessoas condenadas ao inferno. A diferença é que uma reconhece que precisa de Deus e volta ao caminho do Senhor. E a outra não reconhece e acha que pode viver com a força do seu próprio braço. E Deus está esperando que você tenha um reencontro com Ele, que você se aproxima dEle para pedir perdão, para reconhecer que você depende dEle. Deus ainda te ama. Deus não se esqueceu. Deus continua te amando. Não importa o que você faça. Deus, Ele te ama. Mas vamos correr para os braços deles e reconhecer, para o braço de Deus e reconhecer que nós precisamos totalmente dele. E o amor dele nos constrange.